igreja, quero me consagrar. No coração da igreja, quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amado irmão e irmã, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus, para o nosso encontro do Catecismo. Se eu não me engano, é a nossa 40ª aula, 40º encontro. Estamos na nossa aula de número 40, então, Que número bom, Perseveramos até aqui. Lembrando a você, já no início do nosso programa, que estamos comemorando nesse mês um ano, Adilton? Um ano de programa do estudo do catecismo. Então nós estamos fazendo uma promoçãozinha, vamos sortear no final desse mês, no último programa, acho que é o próximo, programa, a gente vai sortear um catecismo, da Igreja Católica. A gente vai ver, fica atento nas nossas redes sociais, como é que a gente vai fazer para aqueles que participam aqui, que assistem, uma forma da gente fazer esse sorteio. Mas desde já peço para você se inscrever ali no nosso canal aqui da paróquia, para que fica mais fácil para a gente fazer essa promoção, esse presente. A gente vai dar um jeito de sortear, acho que é um catecismo. É o catecismo, Adilton mesmo, Então tá bom? Fique atento aí, a gente vai ver. E obrigado pela sua audiência, mas principalmente por estar estudando junto conosco, E lembrando, amados irmãos, aqui é só um incentivo para você estudar. A gente está indo bem devagar, lento, Porque o mais importante é a gente ler o catecismo. Hoje, por exemplo, o tema de hoje, a gente vai dar uma passada, porque é um tema assim já bastante conhecido, batido e tudo. A gente vai falar alguma coisinha sobre ele, mas o importante é que você leia esses números. Hoje, por exemplo, vai do número 606 ao número 623, é quase 20 números, Mas a gente vai tentar resumir isso daqui e você leia, O título é Cristo ofereceu-se por nossos pecados, Tá bom? Vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei o nosso coração com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, então, amados irmãos, já vamos logo aqui para o nosso tema. Então, o que no catecismo está escrito assim no número, na página, esse formato aqui, 173, o número 606. O título é Cristo ofereceu-se a seu Pai por nossos pecados, tá bom? Esse é nós vamos falar isso sobre hoje, Estamos falando sobre a morte de Cristo, Como que foi, os motivos, A gente viu. Então hoje o tema é isso, É uma oferenda, ele se ofereceu, Então, na verdade, o primeiro aqui tópicozinho diz: toda a vida de Cristo é uma oferenda ao Pai. O Filho de Deus que desceu do céu, não para fazer sua vontade, mas a do Pai que o enviou. Continua o catecismo, Ao entrar no mundo, Cristo declara: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Essa citação de Hebreus,
É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Cristo, realizada uma vez por todas. Continua o catecismo. Desde o primeiro instante de sua encarnação, o Filho desposa o desígnio de salvação divino em sua missão redentora. Desde que ele entra, já está cumprindo o desígnio de Deus, né? Diz Jesus, lá, por exemplo, lá em João, capítulo 4, versículo 37. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. Continua lá em João, primeira carta de João, o sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro é a expressão da sua comunhão de amor ao Pai. O Pai me ama porque dou a minha vida, doou a minha vida, né? Dou a minha vida. É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai mandou, né? Então, esse mistério da entrega de Jesus. E para falar de entrega, né, falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Esse tópico fala justamente dessa entrega, né? Entregou-se essa oferenda, ofereceu-se por nossos pecados. A atitude do Filho como verbo encarnado aqui na terra é a atitude do Filho no céu. Isso quer dizer o quê? Que a vida inteira de Jesus é uma eterna entrega, uma oferta ao Pai. Jesus é obediente ao Pai, não porque ele se encarnou, mas porque ele era obediente ao Pai na Santíssima Trindade. De tal maneira que se Jesus deixasse de obedecer, ele não seria mais ele. O ser, a essência dele é a obediência. O alimento dele é fazer a vontade do Pai. É mais ou menos isso que está dizendo todo, né, esse tópico aqui que a gente vai ver, esses números sequentes aí que você vai ler. Eu não vou ler todos eles, só alguma coisinha, né, porque isso é o mais importante, né? O que é essa entrega do Filho, né? Que a gente vê a dramaticidade disso, por exemplo, lá no Horto das Oliveiras. É uma entrega dramática, por quê? Lá nos Hortos das Oliveiras. Porque existe um conflito de liberdade. A liberdade humana de Cristo é a liberdade divina. Existe uma liberdade, então, humana que precisa o quê? Amar a Deus. Mas essa liberdade está marcada pelo pecado. Então vive um drama, porque não quer se entregar. Essa é a verdade, não quer se entregar. Entendeu? E Jesus assume isso. Por isso ele se entrega ao Pai, suando sangue. Vamos ver essa luta de Jesus para cumprir. Como homem, né, ele assumindo essa liberdade humana, ele sofre. Eu vou pegar aqui na Bíblia para a gente ver isso aqui direitinho. Por exemplo, Marcos 14, que fala lá do Getsemane, né? Antes, ali que é o local da entrega, né? Ali na Quinta-feira Santa, ou depois da última ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ou Getsemane, e ali tem aquela luta para ele se entregar. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia no Evangelho de Marcos. Vamos pegar Marcos e Lucas. Marcos 14, quem quiser ver depois, né? 14:32 e seguintes, diz assim, né? Chegaram a um lugar chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: sentai aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Lembra uma coisa importante? Aqui Jesus estava começando a sentir essa dificuldade de se entregar ao Pai por causa dessa liberdade, dessa luta interior entre a liberdade humana e a liberdade divina. E ele se sentia só pela primeira vez na vida. Lembra que Jesus, quando ia orar, ia rezar ao Pai, ele fazia questão de estar sozinho, né, e rezava ao Pai. Agora ele se sente tão só, sentir esse peso do pecado que ele tinha que carregar, que ele chama os amigos para estar com ele. Resolve muito porque eles dormem, né? Mas tudo bem, continua ele. Aí aqui onde eu queria chegar, que é o versículo 34. Minha alma está triste até a morte. Então começa a entrar uma tristeza, né? Ficai aqui e vigiai. Então foi um pouco mais adiante,
caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia, olha a luta para ele se entregar, para superar essa liberdade. Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres. Então, é uma luta para se entregar. Vamos ver o que diz lá em Lucas também, né? Vamos pegar Lucas, que fala, Lucas é médico, né? Então ele fala dessa situação do sangue que Jesus suou. Evangelho de Lucas 22, né? 39, especialmente o versículo 42, mas vamos achar aqui. Lucas 22, 39. No versículo 42 diz assim, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Entretanto, entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caía no chão. Então é uma luta para fazer a vontade de Deus, para se entregar, né? Aqui a gente entender que Jesus é aquele cordeiro imolado. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O número 6 do Catecismo 608 é para falar sobre isso, né? Ele diz aqui, 608 fala sobre isso, né? Depois o título é bem esse, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois de ter aceito dar-lhe o batismo junto com os pecadores, João Batista viu e mostrou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim manifesta que Jesus é ao mesmo tempo servo sofredor, que se deixa levar silencioso ao matadouro e carrega os pecados das multidões. É o que diz o Catecismo. Coisa linda, maravilhosa. E o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel por ocasião da primeira Páscoa. Toda a vida de Cristo exprime sua missão, servir e dar sua vida em resgate por muitos, né? Então, sacrifício, amados irmãos, às vezes é uma palavra para nós que não é muito agradável, né? Mas sacrifício não é uma tragédia, mas é a melhor coisa. Vamos tentar entender isso. Sacrifício é se entregar para Deus. Por exemplo, quer ver um exemplo de sacrifício? Porque a gente pensa que sacrifício é algo que parece que está gerando tristeza. E não é bem assim. Não é sacrifício se é uma coisa... Realmente não é uma coisa fácil, mas é uma alegria, é uma entrega alegre. Eu vou dar um exemplo a vocês assim. Lá no Evangelho diz assim, que o reino dos céus é como alguém que encontra um tesouro. Recordemos dessa passagem. O que acontece a essa pessoa que encontra um tesouro preciosíssimo? O maior dos tesouros, um tesouro muito grande. Ele vai, vende tudo alegremente para adquirir aquele tesouro. Por quê? Porque ele descobriu um tesouro que é capaz de se entregar, por causa desse tesouro, ele se entrega alegremente. Entregou tudo o que tinha, não com tristeza, com alegria. Isso é sacrifício. É isso. Então, o número 609, a gente vai ver ali, Jesus diz assim, abraça livremente o amor do Pai. É uma entrega livre, amorosa. Isso que é importante a gente saber. No número 610 vai falar da ceia. Na ceia, Jesus antecipa a oferta livre de sua vida, né? Ele ali, na última ceia, ele pega o pão, é a Eucaristia, né? Se entrega, é a oferta. Se entrega por amor. É muito lindo que João, na última ceia, que ele fala do lava-pés, ele fala do amor
infinito, né? Amor até o fim. A gente já vai chegar ali naquele amor até o fim, que inclusive o catecismo vai citar isso daqui a pouquinho, né? Então isso é importante quando a gente fala de entrega, né? Depois o catecismo número 602 faz dessa agonia lá no Getsêmanes, né? Vamos só ler um pouquinho aqui. O número 612. O cálice da nova aliança que Jesus antecipa na ceia, oferecendo-se a si mesmo. O aceita em seguida das mãos do Pai em sua agonia no Getsêmano, tornando-se obediente até a morte. Jesus ora: Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Exprime assim o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Com efeito, a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Porém, diversamente da nossa, ela é totalmente isenta do pecado que causa a morte. Ela é, sobretudo, assumida pela pessoa divina do princípio da vida, do vivente. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita sua morte como redentora, né? Por isso que diz a primeira carta de Pedro: carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz. É isso. Então, o número 613 fala: a morte de Cristo é o sacrifício único e definitivo. É o único sacrifício capaz de reparar isso tudo, né? Jesus, né, no número 615, vai dizer que Jesus substitui a nossa desobediência por sua obediência. Esse aqui vale a pena, porque está falando de expiação, né? Pagar o preço. Já vamos ler então. Começa assim com Romanos 5,19, né? Carta a Romanos. Desculpa. Como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. E aí continua o catecismo. Por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor que oferece a si mesmo em sacrifício expiatório, quando carrega o pecado de muitos e o justifica levando sobre si o pecado deles. Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Como assim satisfez o Pai? Vamos tentar entender isso aqui, esse sentido de expiação, né? Expiação é igual pagar o preço, né? Expiar, pagar um preço. Mas pagar o preço ao Pai? Espera assim, então o Pai é meio maldoso assim, que a gente deve ele exige isso? Então a gente tem que entender o que é esse sentido de expiação. Deus exige realmente justiça, porque se Deus não exigisse o pagamento, a expiação da ofensa, do nosso pecado, ele não seria Deus, porque não seria justo. É justiça, né? Pagar o preço. Porém, Deus mesmo é que paga a oferenda àquele homem na cruz. Aquele homem na cruz é Deus mesmo. Então, o preço da ofensa a Deus era que nós pagássemos preço na cruz, morrêssemos. Deus, então, assume a nossa condição e paga o preço por nós. Isso é misericórdia. Ele cumpre a justiça por misericórdia. Eu recordo um livro que eu li, fala uma vez de um antigo prefeito de Nova York. Eu lembrei disso agora, vou contar para vocês. Que de vez em quando ele assumia o tribunal lá e era o juiz, né? Nas pequenas causas lá. E uma noite fria de inverno em Nova York, ele estava presidindo o tribunal, trouxeram um senhor pego em flagrante que tinha roubado pão para levar para o filho que estava passando necessidade nisso, né? E aí o padeiro queria reparação, né? Queria que ele pagasse o preço, né? E aí, depois de interrogar, realmente o homem tinha cometido esse crime, né? Aí o prefeito disse para ele: muito bem, o senhor cometeu um crime, tem que pagar o preço. Então o senhor está condenado a pagar o preço. Aí ele tirou do bolso o valor, entregou para ele: está aqui, o senhor pode pagar. Ele pagou, né? Aí depois ele diz assim: agora eu condeno
todos aqui, primeiro ele disse, eu condeno o senhor porque o senhor realmente cometeu um crime e tem que pagar o preço. Isso é justiça. Mas está aqui o dinheiro para o senhor pagar. É o gesto que Deus faz. É justiça, mas está aqui o dinheiro. E daí o que o prefeito, o juiz diz ainda? Virou para todo mundo que estava assistindo aquele dia, tinha muita gente no tribunal, falou, e agora eu condeno a todos vocês a pagar o mesmo valor disso aqui, porque é vergonhoso alguém na nossa cidade precisar roubar um pão para poder dar de comer nesse inverno a seu filho. Então todo mundo mandou o guarda, passa o chapéu, todo mundo está condenado agora a pagar esse mesmo valor. E aí os jornais saíram falando, né, que, imagina as notícias no seu dia, né? Um condenado por roubar um pão sai com um valor muito maior, né? 100 vezes mais o valor do que ele tinha que pagar, levou para casa, né? É uma historinha assim, né? Eu torno a dizer para vocês, os meus exemplos valem o que pesa, né? Então, se não ajudar você, não tem problema. Mas o que isso quer dizer? Serve muito aqui. Deus quer justiça, porque Ele é justiça. E se Ele não exigir justiça, Ele não é Deus. Mas Ele exige esse pagamento da ofensa, mas Ele mesmo paga a ofensa, né? Podemos dizer assim, a justiça tem que ser feita, né? E para nós, filho, não precisa pagar esse preço que é alto demais. Só que nós não tínhamos condições de pagar esse preço, porque era alto demais. Então, Ele mesmo, a gente não tinha condição, como aquele senhor não tinha condições de pagar aquele valor, Ele mesmo paga, mas faz justiça. Paga por nós. Isso é a misericórdia, né? Deus quer fazer justiça. Isso é verdade. Deus quer fazer justiça por nós, porque é Deus. E não seria Deus se não fosse justo. E para fazer justiça, Ele se faz homem para que Ele mesmo pague o preço, né? Para que Ele mesmo fizesse justiça, ou seja, expiação, expiar o preço. E assim Ele manifesta a sua grande misericórdia, o seu grande amor. Coisa maravilhosa, né, amados irmãos? É assim. Deus é assim, né? Ele é justo, mas para exercer a justiça, Ele faz misericórdia, né? Exerce com misericórdia. Vamos no número 616, que fala desse amor sem fim. Na cruz, Jesus assume seu sacrifício. É o amor até o fim, né? Amando os seus, amou até o fim, diz lá na missa do lava-pés, recordam? Lá no Evangelho de João capítulo 3. Tendo amado os seus, os amou até o fim, até as últimas consequências. Que coisa maravilhosa, né, amados irmãos? Então o catecismo usa essa frase aqui. É o amor até o fim, que confere, e aí olha para o catecismo, o que confere valor à cruz de Cristo, amados irmãos, não é o fato de um homem ter sido morto na cruz, porque muitos homens foram mortos na cruz. No dia que Jesus morreu, tinha 2 homens morrendo na cruz do lado dele, a mesma morte. Mas por que aquela é diferente? Por causa do amor até o fim, porque era prova de amor. Aí dá sentido ao sacrifício, né? O catecismo vai dizer, é o amor até o fim que confere o valor de redenção, de reparação, de expiação, de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu e amou a todos na oferenda de sua vida. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. Diz o catecismo ainda, nenhum homem, ainda que o mais santo de todos, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de oferecerem sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas,
e o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível o seu sacrifício redentor por nós. É o amor que dá sentido à cruz de Cristo, amados irmãos. O amor que confere o poder da cruz de Cristo. A cruz poderosa de Cristo é poderosa por causa do amor. Senão as outras cruzes também teriam esse valor. É o amor que confere um significado à morte de Cristo. É o amor que dá significado a tudo aquilo. Ou seria somente mais uma morte como outra qualquer. Por que ela é diferente? Por causa que é uma morte que ele se entrega por amor. Alguém que se entrega livremente é amor. Então, o que confere valor de redenção ao sacrifício de Cristo é o amor até o fim, o amor até as últimas consequências. Aí a pergunta, como não amar de volta quem nos amou assim? Então, quando a gente diz que estamos fazendo sacrifício, se não tem amor, gente, não tem valor. Eu estou fazendo um sacrifício, mas eu estou detestando isso, não tem amor nessa atitude, não tem valor, não tem sentido. É o amor que confere esse valor, né? Se algum homem, né, algum ser humano, suportasse os terrores da cruz, todos os terrores da cruz, não teria redenção para a pessoa, porque a pessoa crucificada não seria uma pessoa divina. Por isso que, por mais que, né, isso também é outra coisa. É isso que o catecismo vai dizer aqui, agora no número 617. Além desse amor, é um amor divino. Por isso que é o amor infinito. E porque foi um Deus, uma pessoa humana e divina que morreu na cruz, que é diferente a cruz de Cristo. Se fosse eu ou um ser humano o mais santo de todos, mas fosse só um homem que morresse na cruz, ainda que tivesse um valor, não seria suficiente para redimir, para pagar o preço, né? Porque não era suficiente. Então Deus se faz homem, porque assim cumprirá o valor, né? Acho que ficou entendido, né? O que é expiação, pagar o preço. Diz aqui o número 617, tem uma citação em latim, mas eu vou ler só em português. Por sua santíssima paixão no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação. Ensina o Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna. A Igreja venera a cruz cantando: salve, ó cruz, única esperança. Né? É isso. E aí podia colocar uma pergunta: o que fazer? Aí o catecismo diz o que fazer no número 618, nossa participação no sacrifício de Cristo. A cruz é o único sacrifício de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. No entanto, pelo fato de que em sua pessoa divina encarnada, de certo modo, uniu a si mesmo todos os homens, a nossa união a Ele, Ele oferece a todos os homens, de modo como Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério da pascal. Nós podemos também nos sacrificar se nos associarmos a esse mistério da cruz de Cristo, da Páscoa. Chama então seus discípulos a tomar sua cruz e segui-lo. Está entendendo agora como fica mais claro e mais leve esse tomar a cruz cada dia e seguir, que Jesus diz? Com amor. Se tornar sacrifício. Senão, né, nem nós, com a nossa cruz de cada dia, podemos santificar o mundo, redimir o mundo, santificar a nós mesmos e a igreja. Isso mesmo, estão contribuindo. Mas nem todas as pessoas que estão sofrendo, nem todo o sofrimento do mundo é redentor, gente. Por quê? Porque precisa associar esse sofrimento à cruz de Cristo.
e colocar nesse sofrimento muito amor. Então, se eu sofro, mas causa revolta, é inútil esse sofrimento. Entendeu? Não tem valor, assim, em relação à redenção, não tem valor de redenção nenhuma, de salvação. Então, continua aqui o catecismo, Jesus, né? Chama seus discípulos a tomar sua cruz e a segui-lo, pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo, a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são seus primeiros beneficiários. Isso se realiza de maneira suprema em sua mãe. Por isso que ela é chamada de corredentora com Cristo, porque ela também, dos seres humanos, era a que mais o amou e o mais sofreu como sacrifício, porque amou. Associada mais intimamente, não, isto se realiza de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério de seu sofrimento redentor. Então, é isso, né? Nosso encontro de hoje, amados irmãos. Então, como não amar de volta quem nos amou tanto assim? Essa é a pergunta que fica para nós. Bom? Deus abençoe você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, gente. Deus abençoe.